Olá, pessoal, bem-vindos mais uma vez ao Pausa Saudável, esse encontro semanal que nós falamos de saúde. Paramos a vida corrida e falamos de saúde. Toda semana nós temos um entrevistado especial aqui. A mim você já conhece, Fabiola, nutricionista, mãe, empresária, tem uma vida corrida igual a você. Mas hoje nós iremos falar um pouquinho com um especialista em cirurgia da face, o Dr. Thales Cousem. Muito obrigada, seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite, Fabiola, de estar aqui com vocês. Dar uma pausa, né? E falar um pouquinho sobre estética de face, cirurgias. E olha, já veio muitos profissionais aqui falando um pouco dessa questão estética, mas o que eu achei interessante no teu perfil do Instagram, que a gente vai colocar aqui para ser divulgado, é que tu tem um trabalho com propósito, né? Tu transforma a vida das pessoas por meio disso que você escolheu fazer da vida. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para todos nós quem é o Thales, por que que você foi para odonto, agora você fazendo medicina, quem é a família do Thales. Aqui agora o momento é seu. Claro, claro. Bom, propósito, na verdade, é o que move tudo, na verdade, né? Então, assim, quando tu faz por fazer, acaba que se torna uma coisa muito superficial. E a cirurgia, muitas pessoas pensam, assim, em cirurgia como salvar vidas, né? Então, assim, eu que já tive dentro de emergências, salas vermelhas, que são aquelas pessoas muito, muito graves, é óbvio que salvar vidas tem uma gratidão muito grande e que o profissional, principalmente o profissional, se sente muito bem. Mas quando tu consegue libertar a pessoa de algo físico que incomoda muito ela, como se fosse uma prisão de anos e anos e anos, porque uma coisa assim, às vezes tu tem uma dor aguda, aí tu vai lá, toma um remédio, tá, mas aquela dor durou ali 2, 3 dias, tu tratou e tudo mais. Agora, quando tu vem anos e anos, às vezes bullying, às vezes retrações sociais, a pessoa não consegue se relacionar, hoje com as redes sociais está sempre aparecendo. Então, às vezes a pessoa ela fica tão travada psicologicamente e quando ela se liberta disso é tão gratificante ver a pessoa chorar na frente do espelho quando vê o resultado, né? Elas são muito gratas pelo tratamento que nós fazemos, então isso é um propósito, né? E eu não entendia isso até eu chegar na cirurgia, que é uma cirurgia estético-funcional. Eu pensava sempre que salvar vidas era o máximo. E claro que é o que mais a gente tem como se fosse nobre dentro da medicina, da odontologia, mas a parte estética ela tem uma pegada psicológica muito forte. E eu comecei a minha carreira dentro da cirurgia na odontologia. Quando meu pai é dentista, né? E quando eu fui fazer vestibular, eu fiquei entre medicina e odontologia porque eu queria fazer cirurgia bucomaxilofacial, que é a cirurgia que lida com as estruturas de face, né? E cirurgião bucomaxilofacial, nos outros países, no Brasil também, mas principalmente em outros países, ele tem uma abrangência muito grande. Tanto de cirurgias estéticas quanto de cirurgias funcionais, traumas, acidentes, cirurgia ortognática e cirurgias desse tipo, assim, que realmente mudam o perfil, a face da pessoa, porque são cirurgias ósseas, né? Então, tinha uma professora muito famosa na odontologia, que ficou, na verdade, ela é uma das criadoras da cirurgia bucomaxilofacial no Brasil, e aí o meu pai sempre falava dela e tal, e eu me interessei muito, falei, nossa, cara, olha o que essa mulher faz. Assim, tipo, sabe aquela cirurgia ortognática que muda a vida da pessoa? E aí eu vi também uma vez uma reportagem, eu estava ainda estudando curso que eu ia fazer, de próteses bucomaxilofaciais, porque a pessoa perdeu o nariz, perdeu o olho, teve algum acidente ou alguma doença, e aí faz aquela prótese que encaixa com ímã, né, que a pessoa copia, que faz igual e tudo mais. E eu achei aquilo, eu falei, cara, é isso aí. Aí eu entrei para odonto na URGS, eu passei para o segundo semestre, aí entrei na faculdade e pensei assim, vou fazer, se eu não gostar, eu tranco, como todo mundo faz, né? Passou na federal, todo mundo fala isso. E aí, quando eu entrei, eu curti muito a odonto e fui até o fim e entrei para cirurgia. E aí, fiz a minha residência em cirurgia no Clínicas e na URGS, né? Então, assim, é uma residência altamente complexa, porque o Clínicas, ele vai drenar basicamente todo o estado do Rio Grande do Sul, a alta complexidade, né? Que seria cirurgias de reconstrução, cirurgias aquelas de 14, 15 horas, pós-tumores, né? Então, de face, e isso me deu uma cancha absurda, né? Aí eu terminei a bucomaxilo e fui fazer o mestrado em cirurgia, mas daí pela Faculdade de Medicina. Um professor me convidou e falou, olha, tá aberto a inscrição, te inscreve e faz um projeto. Aí eu me inscrevi, fiz um projeto e entrei na Faculdade de Medicina para fazer o mestrado em ciências cirúrgicas dentro da equipe da cirurgia plástica, que fazia os fissurados, é a cirurgia plástica e crânio-maxilofacial, que faz
fissurados, né? Aquela criancinha que nasce com labileoporina e outras patologias. E aí, eu não precisava entrar em campo, porque o meu mestrado é acadêmico, tanto que eu sou mestre em medicina, né? Mesmo estando fazendo odontologia. Aí, o chefe falou assim, não, como tu é buco e tu quer participar das cirurgias de face, tu pode vir aqui nos auxiliar. Sempre é bom ter mais um auxílio. E aí eu fiquei. E aí eu em todas as cirurgias, fiquei 2 anos a mais, além da residência, no mestrado. E aí eu peguei o gostinho pela estética, né? Daí quando eu terminei, eu continuei com aquilo na cabeça e tal, e ele sempre me dizia, tá, faz a medicina, faz uma dupla formação, porque nos Estados Unidos muitos buco fazem a cirurgia bucomaxilofacial, só que lá é um pouco mais longo a formação. E aí tu faz 2 anos a mais, e aí tu também tem a dupla formação, tu é médico e dentista. Na Europa também, em alguns lugares é assim, e ele sempre falava isso. Só que aqui são 6 anos, né? Aqui não tem isso de fazer 2 anos a mais, tu tem que fazer toda a faculdade. Não tem cadeiras afins, odonto e medicina? Tem, mas são pouquíssimas. Nossa. Então, assim, tu tem que cursar os 6 anos, né? Ah. E aí eu terminei o mestrado e começou a dar o boom das cirurgias estéticas de face e tudo mais. E eu já tinha pensado em fazer medicina. E eu fiz um Enem, uns 2 anos, logo depois que eu saí acho que 1 ou 2 anos depois que eu saí do mestrado. Fui bem e tudo mais, mas acabei, como comecei a trabalhar muito, operar muito, aquela rotina, aquela correria, eu acabei nem botando a nota, sabe? Nem dei mais bola. E aí entrou a pandemia e associado a isso eu comecei a fazer muitas cirurgias mais estéticas, daí eu fui para os Estados Unidos fazer cursos de aperfeiçoamento cirúrgico e lá tem uma pegada estética forte, então eu aprendi cirurgias estéticas lá. E aí quando eu voltei para cá, na pandemia, me mandaram um e-mail, né, na verdade, dizendo que eu tinha até 5 anos para usar a nota do Enem. E aí eu apliquei a nota do Enem e entrei. Aí entrei na faculdade. Que legal. E foi tipo assim, eu não falei pra ninguém. Inclusive eu tava viajando, eu tava indo pra Morro de São Paulo, na Bahia, de férias, tava num catamarã, quando a mulher me ligou e falou, olha, e aí, minha namorada, quê? Medicina? Eu falei, pois então, botei a nota, tu não me falou e tal. E foi assim que eu entrei. E aí depois, essa foi a minha entrada dentro da carreira acadêmica. E hoje, você consegue conciliar a medicina com todo esse trabalho que você tem? Porque eu conheço muitos médicos, né? Não conseguem nem viver direito. Pois é. É que, na verdade, assim, é uma questão de prioridade e organização. Tudo na vida certeza. tu vai ter... Assina embaixo. E não existe vida equilibrada, né? As pessoas sofrem muito hoje porque elas pensam assim, ó, eu preciso ter a vida equilibrada, eu preciso ter um corpo perfeito, um relacionamento perfeito, eu preciso dormir 10 horas por dia, ter final de semana sempre livre, chegar às 6 horas em casa e fazer tudo que tem que fazer. Não existe isso. Se tu quer sucesso, um dia tu vai desequilibrar para alguma parte. Sim. Tu vai desequilibrar o profissional, vai deixar de lado a dieta, o treino, aí depois tu volta. Então, assim, eu acho que é uma questão de equilíbrio. E é isso que eu faço. Foi mais difícil, agora nos estágios é um pouco mais tranquilo, porque a carga horária é menor. Mas eu sempre trabalhei muito. Então, eu chego em casa às 9h30 da noite, 10 horas, eu vou no consultório até tarde. Né? Final de semana eu uso para estudar. Eu acordo, às vezes, 4h30 da manhã para estudar, quando eu tenho prova. Então, é uma questão de, sim, é possível. Quem quer, consegue. É difícil, não é fácil. Tu tem que abrir mão de estar com as pessoas, tu tem que abrir mão de muita coisa. Eu tive que acostumar as pessoas com a minha ausência, entende? E isso dói muito, porque, pô, teus amigos te convidando, a tua família, e tu, não posso e tal. E tu vê que as pessoas começam a se afastar, e elas começam a não te convidar mais, porque elas começam a, tipo, tu não tá presente nunca, tu nunca vai, tu começa a ser meio que ser esquecido, sabe? Sim. Isso é o mais difícil, assim. Mas dá pra conciliar, assim. Mas tudo é uma questão de objetivo, né? Você falou super bem, assim, um lado vai desequilibrar, mas tu tá seguro do que tu quer pra tua vida, aí você meio que fica de consciência tranquila, dorme com a cabecinha no travesseiro bem gelada, né? E isso eu falo até aqui no Pausa Saudável, já tivemos outros entrevistados, e nós falamos dessa questão, assim, o que tu quer para tua vida, o que é importante, o espiritual, o familiar. Então, tu faz as tuas escolhas. Sim. No teu caso, você escolheu a carreira e que te preenche, né? E isso é o mais bonito. As pessoas que te amam respeitam isso. Sim. Devem respeitar, né? E tu sempre... E parece, assim... Parece que é destino, ou que a gente pode chamar de qualquer outra coisa.
quando tu tem clareza do que tu... Vai parecer papo de coach, tá, Não, gente? Vai parecer. Mas... Eu gosto dessas coisas de coach, tá? Você tá sempre lendo. Mas, assim, vai parecer papo de coach, mas não é, tá? É realidade. Às vezes, assim, quando tu tem um objetivo muito claro aonde tu quer chegar. Por exemplo, eu quero me formar na faculdade de medicina, eu me formo ano que vem. Parece que tudo acontece e te empurra para que tu consiga fazer aquilo. Né? Então, por exemplo, antes de entrar na faculdade, eu tinha agendas muito mais cheias. Eu fazia procedimentos menores, por exemplo, eu fazia cirurgias mais pequenas no consultório, extração de siso, implantes dentários, coisas menores. Conforme eu fui entrando na faculdade, eu fui precisando abrir mão de tempo de atendimento e poder estudar, e eu faço uma faculdade privada, que todo mundo sabe que medicina no Brasil ela é cara. Parece que tudo me empurrou para os procedimentos mais caros. Então, ou seja, hoje eu faço menos, eu atendo menos, mas eu faço procedimentos muito mais complexos. Cirurgias muito mais, assim, muito mais longas, né, do ponto de vista cirúrgico, e também mais complexas. Ortognática, cirurgias estéticas, papada, a gente opera junto com a cirurgia plástica em alguns casos. Ou seja, eu consigo aproveitar mais o meu tempo, aumentar o valor da minha hora. Isso foi natural, não foi alguma coisa planejada por mim, assim, né? Não fiquei pensando, vou fazer isso. Não, naturalmente isso foi. Então, se a pessoa tem um propósito claro, ela quer, ela entra e no trajeto tu vai aprender a fazer. O negócio é começar. Sucesso é movimento. Então, tem que começar e no meio desse turbilhão tu vai aprender a lidar com o que tu precisa. Esses dias eu escutei uma frase que dizia assim, se te traz paz, é porque tu tá alinhado com Deus. Uhum. Se te angustia, se te deixa cansado, ansioso, nervoso, isso não tá certo. Então, tu tem que repensar, para um pouquinho e analisa. Tô em paz? Não tô em paz. Então, tu tem que mudar a rota, né? Eu fiz uma segunda faculdade, a minha primeira formação em administração com 24 anos, lá bem novinha ainda, e eu sempre trabalhei com gestão. Aí, no meio do caminho, fui trabalhar numa empresa de saúde e senti necessidade de fazer nutrição. Só que eu não sabia que eu ia gostar tanto. Eu ia pegar aquele conteúdo e ia usar no negócio. Não, agora eu quero ser nutricionista. Trabalhar realmente atendendo pessoas. Então, foi aí, como eu falei, né? Eu fui sentindo paz nisso. Eu fui sentindo que é isso aqui. Felicidade, alegria, né? Tem que te completar, né, na verdade. Tem que te completar. As pessoas não podem... eu vejo muitas pessoas que são, assim... Eu não acredito, assim, que tu tenha... Tem muitas pessoas que falam assim, eu não sei o que eu sou bom, eu não tenho uma paixão, sabe? E eu acho que não precisa. Eu até estava lendo um livro, Bom Demais para Ser Ignorado, e ele fala sobre isso. Tu não precisa ser, assim, eu nasci com essa vocação. Eu nasci para ser médico, eu nasci para ser cirurgião, eu nasci para ser jogador de futebol. Não. Tu pode se apaixonar pelo que tu faz no decorrer do processo. Mas aquilo tem que te completar. Tu tem que fazer aquilo, mesmo que de forma exaustiva, que no início é exaustivo, de uma forma leve. Então, assim, tu consegue lidar bem com a pressão que aquele trabalho te dá. Aí, realmente, é um trabalho para ti, é uma vocação que tu tem. Agora, se tu faz algo que tu não gosta e tu tem cargas altas de trabalho, aí a pessoa não aguenta. E a gente até podia abrir esse tema, mas eu quero falar aqui sobre o tema central, que seriam as cirurgias de face. Mas a gente não precisa achar que a carreira é esse, eu nasci para fazer isso. Às vezes é uma maternidade, às vezes é um casamento, né? Às vezes é um voluntariado. Mas te preencheu, você ficou feliz com isso, é uma pausa saudável para sua vida. É verdade. Bom, doutor, eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui sobre os procedimentos que você costuma fazer. Eu peguei alguns aqui, né? Então, vamos começar sobre cirurgia de papada, né? Esteticamente, toda mulher quer estar assim, né? Limpinha aqui. Às vezes a foto, né, não ajuda muito. Aquela olhada no celular, assim. Não dá. Mas tem os casos em que aquilo ali é uma correção mais necessária, né? E também tem, eu tô afim de fazer e faço. Como é que é esse procedimento, tá? Como é que eu procuro especialista também? Qual é o caso que eu tenho que buscar? A papada vou te dizer que é a principal queixa estética de face hoje em dia, tá? Porque ela é o que mais impacta no envelhecimento, ao meu ver, é o terço inferior da face, que seria a mandíbula, pescoço, e a papada, ela dá um aspecto de como se ele juntasse o rosto com o pescoço, e a pessoa tem aquela sensação de derretimento, que é o que os pacientes me falam, parece que eu tô com derretimento. E ela realmente traz um aspecto de muito paciente ser mais velho do que ele é.
E aí, quando nós vamos avaliando a papada, e os pacientes vão procurando, tu vai vendo que ela é genética. Tá? Então, assim, a papada, ela não é assim, gordura. Todo mundo fala assim, a papada é gordura. Não. A papada, ela tem envolvimento de várias estruturas. Primeira e mais básica é a mandíbula. Então, a mandíbula muito pequena, estreita para trás, aquela pessoa que tem o queixinho para trás, ela tem a tendência a ter papada. Depois, por quê? Porque toda a musculatura se liga no osso. Depois nós temos a musculatura, o músculo platisma e os músculos mais baixos do pescoço, dessa região submandibular aqui, eles são responsáveis pela papada também. Se tem um platisma, ele pode ser totalmente fechado, onde a pessoa tem ele reto aqui, ele pode ser aberto e ela tem aquela união com a ponta do queixo e mais na parte mais baixa do pescoço, e isso faz com que ela tenha papada. Se o platisma está aberto, ele tende a girar, ele abre e a pessoa tem mais papada. E a musculatura de cima, que é uma musculatura mais de base de língua, ela também vai ficando flácida com o passar do tempo. Ela também pode causar papada. Além de várias estruturas, as glândulas submandibulares, que são glândulas que estão aqui assim, ó, elas também podem pesar. E aí, quando a gente tem um processo de envelhecimento, essa flacidez da musculatura, ela vai tender a ceder. E aí, tu tem a gordura. Aí, tu tem a gordura superficial, que é a gordura da lipo. Mas que a maior parte das pessoas, mesmo fazendo uma lipo de papada, não tem resultado, porque a espessura de gordura da pele, ela não é suficiente para dar uma papada grande. Ela mais tirar o delineamento, deixar o rosto um pouco menos marcado, mas tu não consegue um resultado efetivo só com uma lipoaspiração. Embora as pessoas falem assim, lipoaspiração não se faz. Se faz ainda, eu faço muita lipoaspiração, só que associada a outros procedimentos, porque só ela não vai resolver. E tem gordura profunda, que é uma gordura que está localizada mais em cima, que é em cima do músculo, que tu não consegue limpar, tu tem que tirar manualmente, que é a gordura que dá esse contorno. Então vocês podem ver que a papada não é uma coisa simples de se resolver, como se pensava antigamente, vamos limpar ali e deu. Não, ela tem uma série de estruturas. Quando tu vai tentar corrigir ela, tu tem que corrigir de uma forma que tu reposicione as estruturas que estão caídas e remova o volume. Então, a gente remove gordura profunda, remove gordura superficial, reposiciona o músculo, a gente fecha o músculo aqui, a gente chama de espartilho, tá? É um fechamento em espartilho, que é o Feldman, que foi o pai do neck lifting e das cirurgias de pescoço. Embora isso, fazer um parênteses, né? Hoje tá na moda, mas isso não é novo. As pessoas me perguntam assim, essa cirurgia é nova, não é testada. Não, isso se faz há muito tempo. Desde os anos 70 já se faz isso, 80, só que agora virou moda. Então ele faz uma platismoplastia em espartilho, que é fechar o músculo aqui na frente, e quando o espartilho ele vai fechando e vai apertando, né? É que nem quando a gente faz depois de ter neném, né? Isso. E aí tu fecha, como se fosse uma diástase abdominal, isso aí, né? Tu faltou fecha, a palavra. Tu fecha o músculo, e aí tu comprime as estruturas e tu deixa ele fechadinho aqui. E aí tu corrige o volume. Aí, muitos casos que o paciente tem queda posterior, tá? Porque o envelhecimento ele dá uma queda centrípeta, cai assim, ó, de trás para frente, de cima para baixo. Ele vai ter um acúmulo de tecido aqui. Daí a gente traciona a musculatura para trás, o platisma também. Então, tu posiciona o platisma para trás e fecha na frente. Aí tu faz o delineamento da mandíbula. Então, por isso que eu sempre falo, e as pessoas me perguntam, qual é o valor, que cirurgia eu preciso fazer, para o meu caso, é muito variável. Tu tem que avaliar vários fatores. Então, às vezes, tu tem que fazer cirurgia óssea. Então, vamos ter que avançar o queixo, vamos fazer uma ortognática, porque o queixo está muito para trás, não vai corrigir. Ou não, é só uma papada, musculatura, é lipo. Então, são vários fatores que vão te trazer correção da papada. E quando você fala de correção da mandíbula e tudo isso você faz em procedimento ou você faz associado com uma equipe multidisciplinar? Quando eu faço as cirurgias da bucomaxilo, que são as cirurgias de papada da região anterior, que são as cirurgias de mandíbula, de mento, aí eu faço sozinho. Quando nós temos cirurgias associadas como neck lifting, lifting facial, blefaroplastia, cirurgias onde tu vai ter um avanço da face, vai tracionar a musculatura, aí a gente opera em equipe. Na verdade, assim, a gente opera em equipe em quase todas as cirurgias, tá? Dificilmente eu opero sozinho sem a minha equipe de cirurgia, tá? Obviamente, claro que tem cirurgias que são mais simples, tem cirurgias que são mais complexas. Então, as cirurgias mais simples eu faço, eles estão me auxiliando, mas eu que estou fazendo. Nas cirurgias, por exemplo, de lifting, de neck lifting, eu faço a minha parte e eles fazem a parte deles, entendeu? Mas a gente sempre trabalha em equipe. Esse atendimento é em clínica ou é hospitalar? Eu só faço cirurgia no hospital, tá? Eu só faço cirurgias no consultório, cirurgias pequenas. O atendimento é no consultório. As cirurgias todas eu faço no hospital. Tem alguma diferença para homens e mulheres, assim, nesse sentido? Tem um pouco de diferença, porque, assim, o homem, quando nós vamos pensar, assim, na estética facial, tá?
E quando eu falo padrão, eu não falo padrão generalizado, tá? Quando a gente vai avaliar uma face, isso é muito comum os pacientes terem dúvidas e as pessoas dizerem assim, eu não vou fazer cirurgia de face que eu vou ficar igual a todo mundo. Não. Tu tem um padrão de proporção para a pessoa, não é um padrão generalizado. Então, assim, ó, não é que eu tenho que ter a mandíbula assim como todo mundo, não. Eu tenho que ter a mandíbula assim relacionada ao meu crânio, à minha maxila. Então, são relações de proporção e não relações de igualdade com o geral, tá? Então, quando a gente vai pensar em mulheres, as mulheres geralmente têm a mandíbula menos volumosa, um queixo menos projetado, e quando ele é mais projetado, ele é mais afinado, tá? Então, o rosto para frente é mais afinado, um rosto mais triangular. Então, a gente tenta deixar o rosto com o ápice, o vértice do triângulo aqui e a base na região da maçã do rosto. Então, vou fazer uma cirurgia óssea ou de papada, eu vou tender a enxertar nessa região aqui na mulher, eu vou tender a fazer bichectomia para ela afinar o rosto, eu vou tender a deixar um pouco mais afinado o mento, para que isso dê um aspecto mais feminino. No homem, a gente tende a ter o queixo mais quadrado, uma mandíbula mais reta, e volume mandibular e também volume de queixo. Então, a gente projeta mais o mento quando vai fazer, deixa a mandíbula mais larga e na papada a gente tenta marcar mais a região, principalmente de cartilagem aqui do pomo de Adão, popularmente falando, né? Da cartilagem cricoide, essa região aqui, porque o homem ela tem mais destacado. Mas se tu pegar, assim, um padrão que a gente tenta manter é mandíbula bem delineada, mais para o homem, a mulher também, mas o homem mais marcado. Um ângulo cérvico-facial, que é esse ângulo aqui, ó, entre a mandíbula e o pescoço, entre 95 e 120 graus, que é para deixar ele mais agudo possível, que é um aspecto de jovialidade. E aí, no homem, a gente tenta secar mais aqui, assim, a gordura para deixar mais evidente a região da cartilagem e a depressão aqui embaixo, e na mulher um pouquinho menos. Esses são os padrões que a gente utiliza, sempre no homem com mandíbula mais marcada. Doutor, e a cirurgia ortognática, ela tem um cunho estético ou também tem um cunho funcional? E eu queria até que você explicasse a termologia, porque pode ser que alguém esteja nos assistindo e não saiba do que se trata. A cirurgia ortognática é uma cirurgia estético-funcional, tá? É tudo que todo mundo quer ouvir, porque quando a pessoa fala estético-funcional, os planos de saúde, os convênios acabam entrando, por exemplo, coberturas hospitalares e tudo mais, né? Quando é só estético, não. Então, quando é estético-funcional, o que significa isso? É que o funcional é que é necessário para o nosso bom funcionamento fisiológico. Por exemplo, eu mastigar bem, eu conseguir falar bem, eu respirar bem. Então, isso é fisiológico e é funcional. Eu preciso disso para viver, tá? Isso é funcional. E aí, o estético é quando tu melhora a parte estética associada à funcionalidade. Então, isso seria o estético funcional, tá? E a cirurgia ortognática, ela tem uma característica que ela é uma das cirurgias mais fantásticas. Eu tenho, né, o viés de falar, assim, né? Porque é uma das cirurgias que eu mais gosto de fazer. Eu acho que ela tem um impacto na vida do paciente gigantesco. É uma vida antes e uma vida depois da ortognática, tá? E ela vai abordar a estrutura da face e ela muda o padrão facial. E isso é uma coisa que nenhuma outra cirurgia consegue fazer. Para mudar o padrão facial da pessoa, tu tem que mudar a base óssea. Sem isso, tu não consegue mudar o padrão facial. E a cirurgia ortognática, ela consegue fazer isso. Então, uma das poucas cirurgias que tu vai ver que a pessoa pode mudar realmente o padrão e a pessoa tem que trocar documento, às vezes ela tem que trocar passaporte, porque ela realmente muda as feições, né? Então, é uma cirurgia que vai te dar esse benefício, né? Que é tu conseguir mudar a estrutura facial da pessoa óssea de uma forma que deixar bem mais agradável, às vezes muito mais equilibrada. E ela é funcional por quê? Porque na nossa estrutura facial, vou falar um nome que parece um palavrão, tá? Sistema estomatognático, que as pessoas não conseguem. Quando eu falo isso, o quê? Estômago do quê? Estomatognático é o sistema de mastigação, tá? Ele está diretamente ligado à nossa respiração. Quando nós estamos respirando, normalmente aqui, tá? A minha musculatura está tensionada, eu estou acordado e eu estou respirando. O ar entra pelo nariz, ele baixa, ele passa lá na orofaringe, que é popularmente chamada de garganta, lá por trás daquela campainhazinha que a gente tem, né? Ele passa pela orofaringe e vai descer para a traqueia e vai para os pulmões, né? Isso normalmente. Quando eu deito, né? A tendência é que tudo isso vá para trás.
toda a minha musculatura de base de língua, ela vai se projetar para trás. E a base da língua, é difícil de explicar sem ter uma imagem, tá? Mas a base da língua, ela tá colada no nosso queixo. Então imagine assim, para quem tá vendo no vídeo, que o meu dedão é a base da minha língua e o meu indicador é a ponta da minha língua, com o que eu falo. Então ela tá assim, ó. Aqui eu tô falando e aqui é a base da língua. Quando eu tenho o queixo para trás, essa base da língua, ela se projeta para trás. Então tu imagina se eu botar meu queixo para trás, a tendência é que a minha base da língua gire para trás e ela faz este movimento aqui. Quando ela faz este movimento e eu tô em pé ereto e eu tenho o queixo para trás, eu consigo respirar pelo nariz muitas vezes. Quando eu deito, ela vai descer. E aí, quando eu começo só a pegar no sono, que eu tenho o sono profundo, o sono REM, é o sono onde nós estamos com a musculatura totalmente relaxada, a gente vai perder metabolismo, baixa pressão arterial, baixa temperatura, a tendência é que a base da língua solte. E ela vai bloquear a passagem do ar, porque tu vai respirar pelo nariz, ele vai passar lá por trás do nariz, vai descer. Quando ele for passar pela língua para entrar na traqueia, vai estar bloqueado pela própria língua, porque a língua vai cair, porque o queixo é muito para trás. E aí tu vai ter a apneia obstrutiva do sono, que é quando a pessoa ela tende a parar de respirar durante a noite porque a língua bloqueia. Ou ela vai ter muito ronco, porque quando ela tentar respirar pelo nariz, o ar vai descer por trás, vai bater na língua. E aí ele não vai descer. O que tu vai fazer inconscientemente? Vai abrir a boca. Porque quando tu abre a boca, tu puxa a língua para frente. E aí tu vai abrir espaço para respirar. Quando tu abre a boca e abre espaço para respirar, o meio mais fácil de respirar e entrar ar é a boca. E aí tu vai respirar pela boca. E aí tu vai ter o ronco, né? Vai vibrar o palato, porque tu respira pela boca e vai acabar roncando. Sem contar nas infecções de gargantas recorrentes, por respirar pela boca e não filtrar o ar. Então a ortognática, ela tem isso. Ela consegue corrigir a apneia obstrutiva do sono, que as duas medidas que mais corrigem é perder peso e cirurgia ortognática, né? As pessoas usam um CPAP, por exemplo, que é aquele aparelho para dormir. Ele funciona, só que tu fica dependendo do aparelho. Ele é só sintomático. No momento que tu tira o aparelho, tu vai voltar a ter apneia. E tem alguns aparelhos intraorais também, que geralmente o pessoal não consegue usar porque acaba doendo muito e tem o mesmo efeito, assim. Então, quando tu faz ortognática, tu traciona para frente a base mandibular e tu consegue corrigir essa passagem de ar. Por isso que ela é estético-funcional. Ela não é somente estética. Além disso, nós temos outros benefícios, como a respiração por si só. Pessoas que têm dificuldade respiratória até durante, assim, normalmente, acaba podendo ter dificuldade respiratória. Sorriso gengival, aquela pessoa que sorri e mostra muito a gengiva, a gente impacta a maxila. Às vezes a pessoa tem dificuldade de respirar e fala, eu já fiz septoplastia, já tirei corneto, mas a maxila é tão impactada e tão girada para trás que o ar tem dificuldade de entrar pelo nariz. Mesmo que a pessoa não tenha apneia, ela acaba respirando mais pela boca. E aí tu avança a maxila, bota na posição e tu consegue corrigir isso também. A ortognática é uma cirurgia que ela corrige 3 planos da face. Ela corrige botar para frente e para trás, que é a mandíbula muito para recuada ou muito para frente, corrige o ângulo, então tu pode girar a mandíbula para a mandíbula maxila assim, ou girar assim, para corrigir a angulação da face, que na maior parte dos casos tu tem giro, e tu pode corrigir lateralidades também. Então, por isso que tu une a estética e a funcionalidade. Daí a gente poderia ficar falando mais de 2 horas só da ortognática. Eu adoro pausa saudável porque eu fico aqui, ó, parece que eu tô lendo um livro enciclopédia. Um livro assim, nossa, gostei demais. Inclusive, pensei em várias pessoas que eu conheço que têm essas dificuldades. Depois eu vou conversar com você, né? O meu próprio filho, ele tem uma gengiva muito aparente aqui em cima. Eu tenho um pouco, assim, mas não muito. O dele é bastante. E a ortognática, ela era muito estigmatizada, né? Por causa do pós-operatório. Que as pessoas antigamente ficavam com a boca amarrada, assim, né? Tu fazia cirurgia, como não existiam fixações rígidas que nós temos hoje, as placas, as famosas placas, o cara quebrou o braço e bota uma placa. Sim. A ortognática é baseada em fraturas, né? A gente faz uma fratura lateral mandibular, maxila, mento, e tu bota uma placa de titânio. Antigamente era feita com fio de aço, ou seja, ficava instável, e aí tu tinha que bloquear a boca, então a pessoa ficava amarrada 2 meses com a boca assim, sem poder abrir os dentes, e aí tinha vários problemas associados, e aí muita gente tem medo da ortognática por causa do pós, mas o pós-operatório hoje é muito mais tranquilo. O paciente faz a cirurgia, ele sai com a boca abrindo e fechando, não fica bloqueado, em 15 dias está trabalhando, então hoje evoluiu muito o pós-operatório da cirurgia.
Conta pra mim, assim, se você lembrar, uma ou duas pessoas que você se emocionou por ter feito essa transformação na vida delas. Teve uma menina que eu operei e que ela tinha apneia do sono, ela tinha dificuldade de respirar, ela tinha dificuldade de relacionamentos, e aí ela me procurou para fazer papada. Aí eu falei para ela, olha, eu acho que tu deveria fazer uma ortognática, por isso, por isso, por isso. Aí eu comecei a perguntar, porque, na verdade, a anamnese, ela é uma certa investigação. Uhum. Porque, às vezes, a pessoa, ela tem e não sabe que tem. A gente tem isso na medicina e na odontologia é muito comum. Nós olhamos os pacientes e falamos assim, como é que ele não se liga? Porque tu tem o conhecimento. Ele não tem. Sim. Né? Então, assim, às vezes a pessoa não se liga realmente. Ela nem, nossa, eu não sabia que a minha falta de memória poderia ser o sono, a apneia que eu tô tendo, porque tô por causa do meu queixo para trás, entende? Por isso que o diagnóstico é o que dita o resultado, que dita o que tu vai fazer. Porque é baseado nisso. Daí ela chegou para mim, eu fiz a anamnese e tal, conversei com ela, falei, olha, o teu negócio é ortognática. Tu tem que fazer. Daí ela, mas eu tenho medo e tal. Eu falei, não, vamos fazer ortognática, a gente faz a papada junto, faz a bichectomia, vamos fazer a parte estética e vamos avançar. E, bom, foi um dos resultados mais incríveis que eu já tive de cirurgia. Ela ficou maravilhosa. E depois disso ela casou, ela me disse que não tinha mais problema respiratório nenhum. Então, assim, é muito gratificante ver ela ir lá, assim, dela emagreceu, dela ficou linda, né? Então, tu vê que muda a autoestima, tá? Minha namorada sempre fala assim, nossa, tuas pacientes pré-cirurgia, elas sempre vão depois da cirurgia com o cabelo tudo feito, tudo mais. Eu falo assim, né? Claro, você mexe com, né, a autoestima da pessoa. E teve uma paciente também que eu fiz a papada, que de ortognática quase todos mudam muito, né? Teve uma paciente que eu fiz a papada e ela me disse assim que o sonho dela era palestrar e que ela não tem coragem de palestrar por causa da papada. E que ela queria começar a carreira... Né? Tu vê, que ela queria começar a carreira dela, gravar vídeos e virar destaque profissional e tudo mais, mas que ela não conseguia, que ela se achava horrível e tal. E aí ela veio comigo, a gente fez a cirurgia e ela me mandou foto. Daí ela me mandou foto palestrando e tudo mais. E depois ela engravidou, inclusive, daí ela me mandou foto. Olha, tu me falou que não ia aumentar a papada se eu engravidasse. Ela grávida, um barrigão de 8 meses e a papada retinha, assim. Então, isso são momentos, pacientes que marcam a gente, assim. E a bichectomia, né, que virou moda um tempo. Há uns mitos por aí de que não é bom fazer jovem, tananã. Queria que você contasse um pouquinho para nós se isso é verdade e por que que eu posso querer ou não fazer, enfim. Pois então, eu queria descobrir quem foi que inventou isso da bichectomia, porque é impressionante como os pacientes chegam para mim e falam assim, bichectomia envelhece, Thales. Eu não vou fazer porque meu rosto vai cair. E assim, a bichectomia, o que é a bichectomia, tá? A bichectomia é a remoção de uma gordura da região da bochecha. Existe uma gordura chamada a bola de Bichat, né, que ela está localizada da região aqui, da comissura da boca, dessa região aqui assim, ó, bem lateral da bochecha, e ela vai subir em direção à parte temporal, a essa região lateral aqui, tá? Então ela está daqui até aqui, ela não é só aqui nessa região. O que acontece? Quando a pessoa tem um excesso de volume da bola de Bichat, ou quando ela tem o rosto muito curto, ou quando ela começa a ter flacidez e a bola tende a descer, faz um volume nessa região aqui. E esse volume acaba tirando estética da face. Por exemplo, tira o destaque do malar, tira o destaque da mandíbula e do músculo masseter. E alguns pacientes, quando tem um excesso, eles ficam com o rosto infantilizado. Porque uma coisa é tu ter o rosto jovem, tá? Um rosto, tu olhar a pessoa e achar que ela é mais jovem. Outra coisa é tu ter um rosto infantil. Um rosto infantil, ele conta contra, né? Aquela bochechinha muito marcada, muito redondinha, parece uma criança. A pessoa acha que eu tenho 15 anos, eu tenho 25, 28. Porque eu tenho a bochechinha redondinha, entendeu? Então, é assim, é real, elas falam isso pra mim. E eu falo assim, então vamos... Aí a gente até brinca, então vamos deixar esse rosto um pouco mais marcado. Mas essa é a bichectomia. A gente faz uma cirurgia por dentro da boca, com cortezinho, tira a bola de Bichat, uma cirurgia de 20, 25 minutos, bem tranquilo de se fazer. E a pessoa tem um resultado de afinamento das bochechas aqui. Porém, né, e eu chegava a fazer assim, ó, 8 a 12 num dia, uma época onde a bichectomia era o ápice, assim. Porém, surgiu o boato de que a bola de Bichat, ela sustentava o rosto. Que ela era responsável por sustentar o rosto. E aí algumas blogueiras foram pra internet com o rosto todo caído, chupado, emagrecido, assim, e dizendo que, nossa, porque eu fiz a bichectomia
E olha o que a bola de bichar fez comigo. Daí, assim, a pessoa estava magra aqui, assim, na região do malar, lateral de toda seca. E isso a bola de bichar não faz. A bola de bichar é localizada só até aqui. Olha, eu já fiz muitas bichectomias, milhares. E eu nunca tive um paciente que me disse que ficou envelhecido ou com o rosto caído por conta da bichectomia. E esses dias, por acaso, eu vi um vídeo da pessoa falou assim, ó, olha aqui, gente, eu fiz a bichectomia assim em 2018, 2019, 2018, sei lá. Já se passaram 6 anos, 7 anos, tá? Daí ela assim, olha aqui, eu tô toda flácida, olha aqui, ó. Ela fazia assim e pegava aqui. O que tem a ver a região posterior da mandíbula com a bola de bichar? Ela tem uma flacidez porque ela envelheceu. São 7 anos. A flacidez acontece porque ela vai acontecer, não é porque tu fez a bichectomia. E a gordura ela não tem a capacidade de sustentar. Eu sempre gosto de usar o exemplo para meus pacientes da mama feminina. Quando a mulher é jovem e ela tem gordura na mama e a mama está firme, é porque a pele está firme. Quando a pele fica flácida, ela cede e a mama cede junto. E qualquer área de gordura do corpo é assim. Tu tem uma pele firme, ela sustenta a gordura. Quando aquela pele fica flácida, ela cede, a gordura pesa e cai. A bola de bichar é igual, ela não sustenta nada, ela só dá volume. Ou seja, o paciente que tem processo de envelhecimento e tem bola de bichar elevada vai ter muito mais bulldog, muito mais queda e vai sofrer o processo de quadralização. Lembra que eu falei para ti no início ali, quando a gente quer a mulher com o rosto mais jovem, mais harmônico, a gente tem que deixar o rosto triangular. Quando nós temos a bola de bichar muito evidente e o processo de envelhecimento começa a acontecer, ele cai de centrípeta, assim, de trás para frente, de cima para baixo, a tendência é que a bola de bichar caia e faça uma quadralização da face. Então, isso aqui fica muito volumoso, a face fica quadrada e aspecto de derretimento. Então, dizer que a bola de bichar sustenta a face, envelhece, é muito mito. E eu vejo profissionais, eu até entendo a pessoa leiga. Uhum. Mas agora, profissionais falar, o que mais me deixa brabo é assim, ó, o paciente marca comigo e fala pra mim, Thales, a minha vizinha me falou, eu falei, cara, tua vizinha, ela não é nada da medicina, ela não é médica, ela não é dentista, ela não é cirurgiã, ela simplesmente viu na internet e disse, e tu tá acreditando mais nela do que em mim. Aí eu falo, porra. Mas isso acontece, eu acho que em todas as profissões, né? É. Hoje todo mundo acha que sabe um pouquinho de tudo. Aí você tá numa mesa com amigos e você é nutricionista e o outro fica passando, eu vi na internet uma dieta assim, assim, assado, e você... Quando quiserem, eu tô à disposição, né? Mas eu não vou fazer e nem convencer ninguém do que eu conheço, né? E eu acho que tenho amigos advogados que todo mundo sabe um pouquinho de Procon, ao invés de perguntar para o advogado. Exato. E assim vai. E, doutor, o que é a mentoplastia? Né? Como é que é feita essa cirurgia no queixo e quando ela é recomendada? A mento é o nome... Você falou até um pouquinho desse osso, eu não sei nem onde ele se localiza, eu queria que você contasse também para todo mundo. O mento é o queixo, tá? É o nome formal do queixo, tá? E a mentoplastia é quando nós vamos fazer um avanço ou recuo ou mudar o formato do mento de alguma forma, tá? E a mentoplastia, ela é uma cirurgia que ela pode ser combinada com a cirurgia ortognática, inclusive nós fazemos com a ortognática junto, ou não, ou pode ser feito sozinho. Eu gosto muito de unir a mentoplastia à correção de papada, porque a grande maioria dos pacientes que tem papada vai ter um certo envolvimento do mento, o mento para trás, o queixinho retraído. Daí, em vez de fazer uma cirurgia ortognática, uma cirurgia um pouco mais complexa, exige aparelho dentário, né? Um pós-operatório mais complicadinho, nós fazemos uma cirurgia somente no mento, onde a gente faz uma fratura somente dessa região frontal aqui e avança o mento, ou muda ele de posição, ou bota ele para baixo. E aí tu corrige esse queixo para trás, tu bota ele para frente, estica a musculatura, consegue ganhar essa musculatura aqui que muitas vezes está flácida, só com a mentoplastia. E tu faz tudo por dentro da boca. Faz por dentro da boca, faz uma fratura dessa pontinha do queixo, fixa ela com uns parafusinhos aqui que vão ficar lá para sempre, que não precisa remover. E a cirurgia de mentoplastia é essa. E aí tu fecha, e a cicatriz fica por dentro e não tem cicatriz aparente por fora. Então a mentoplastia ela é uma excelente alternativa para o paciente que tem o queixo para trás e ele não quer fazer, ou até mesmo para frente, e ele não quer fazer uma ortognática. Ele não quer passar pelo processo, não quer botar aparelho, e ele tem uma boa oclusão dentária. A oclusão está estável, ele respira bem, não tem alterações funcionais, é só alteração estética do mento. Eu gosto de fazer a mentoplastia clássica, que é avançar o queixinho do paciente. Ela é muito melhor em questão estética, de recuperação. O osso, ele tem uma característica muito incrível, porque o osso, ele não cicatriza. O osso regenera. Diferente da pele e de outras estruturas,
o osso, ele volta a ser exatamente o que ele era quando danificado. Então, por exemplo, tu fraturou o osso, botou ele na posição, daqui a 6 meses ele está com a mesma condição, ele já está totalmente regenerado, ele não vai ter uma cicatriz do osso, porque cicatriz não é o tecido real, cicatriz é outro tecido que está ali naquela área, que nem a pele, por exemplo, a pele, uma vez que tu corte, ela sempre vai ter uma cicatriz, não é pele ali, é mais colágeno que faz para fechamento. Então, fazendo uma mentoplastia óssea, eu acho que é muito mais vantajoso em relação às outras. Além do que, quando tu avança o queixo, tu melhora a respiração, então tu pode ter uma melhora de apneia na mentoplastia, e tu também tem o tracionamento da musculatura, o que vai esticar e melhorar a papada. Então, se tu pode fazer associado ou não com a papada, quando tu faz associado, tu tem um benefício ainda maior, porque tu vai esticar, além de fechar, tu vai esticar essa musculatura. E aí tu tem a papada mais corrigida ainda. E esses recursos que você utiliza em cirurgia, é silicone? Você deixa espaçado? Você faz preenchimento ósseo? Como é que é? Não, a gente não gosta, eu não gosto de prótese de silicone, eu não acho que, até já fiz uma época, tem casos que podem ser feitos, mas eu acho que o benefício dela é muito pequeno, porque a prótese ela não consegue projetar muito. Eu acho muito mais vantajoso a mentoplastia clássica, e não é colocado nenhum enxerto, é feito com o próprio osso do paciente. A gente fratura a ponta do queixo, é que quando a gente fala fratura, assim, eu até fiz uma cara assim, meu Deus. Aí os pacientes falam pra mim assim, imaginando assim, deve doer horrores. Não dói nada. A primeira coisa, deve doer. Não. Nem ortognática nem mentoplastia não dói. Não, fora que deve ter essa anestesia, né, gente? Pelo amor não, mas eu digo depois, né? Não tem dor. Mas, enfim, a gente faz com o próprio osso do paciente. A gente faz corta por dentro da boca, descola, acessa o osso, faz uma fratura aqui. A gente usa o piezo, que é um instrumento específico para osso. Ele não corta tecido, então ele traumatiza pouco e ele só corta o tecido ósseo. Então, uma fratura guiada. A gente solta a pontinha do queixo, avança, bota na posição que a gente quer e prende com plaquinhas e parafusos. O único enxerto que a gente utiliza nessa técnica é para o gap. Por exemplo, se eu deixei um gap maior, se eu avancei muito e ficou um espacinho entre as duas pontas do mento, eu coloco um preenchimento ósseo ali para que teu corpo leve células ósseas para lá e crie osso ali naquela região. Mas não é usado nenhum enxerto para dar volume, é só para preencher gaps, tá? E se o paciente precisar, aí você usa esses outros recursos? Aí sim, aí se o paciente não tem nada de osso, por exemplo, a gente tem um avanço restrito, ele tem uma alteração que eu não tenho como avançar, pode-se usar próteses, né? Aí nós utilizamos próteses fixas e rígidas, geralmente as próteses de PMMA sólido, que são próteses prototipadas, né? Ou seja, eu escaneio o rosto do paciente com uma tomografia, eu boto num programa e eu crio a prótese para ele, porque nós temos assimetrias faciais. Então, assim, um lado não é igual que o outro. Quando tu vai usar uma prótese de estoque é a prótese que está pronta, tá? Então, assim, eu tenho esse monte de prótese aqui, vou escolher qual que eu vou usar nele e vou colocar. Ela pode dar alteração, pode dar, por exemplo, uma assimetria. A prótese prototipada, não. E ela é mais fácil de colocar. E a prótese, como ela é feita por dentro da boca, tem que ser uma cirurgia rápida, porque senão ela pode contaminar. E a boca é muito contaminada, né? Então, nós não podemos colocar uma prótese e ficar com muito tempo de cirurgia, porque isso pode prejudicar o resultado. Então, eu gosto de fazer prototipada. Daí, a gente faz uma tomografia do paciente, manda para o programa, aí nós montamos, quero botar uma prótese lateral de mandíbula, quero botar uma prótese de mento. Aí vai vir a prótese pronta, a gente faz a cirurgia, só encaixa, parafusa a prótese, ela fica presa, ela não é rígida, ela não é solta, e também ela não é de silicone, é uma prótese rígida, e aí nós suturamos e a prótese fica no lugar. É uma alternativa para quem não quer fazer mentoplastia clássica, né? Não quer mexer no osso. Interessantíssimo. E assim, a pessoa às vezes sofre um acidente, né? Fratura aqui, é uma forma de reconstituir essa região. Também? Né? Também. Acidentes, por exemplo, perda de substância que a gente fala, né? Quando o paciente perde estrutura óssea, né? Às vezes o paciente perde, ou às vezes é tumoral, ou acidente, tu perde a mandíbula, perde estruturas importantes, daí tu pode associar enxertos ósseos com próteses faciais. E o que seria aplicatura? Eu nunca ouvi falar nessa palavra. Aplicatura é o que a gente faz no músculo platisma, que é o que está na moda, né? Aplicatura do platisma é quando tu fecha o músculo. Aplicar é tu fechar o músculo. Igual faz na diástase abdominal, por exemplo, né? Que o pessoal faz um fechamento. Aplicatura muscular é tu pegar o músculo e botar ele para uma posição ou fechar. Então, por exemplo, quando eu fecho o platisma no meio, é uma aplicatura. Quando eu traciono o platisma para trás, é uma aplicatura. E o que é lipoenxertia?
A lipoenxertia é uma das ferramentas, eu acho, mais interessantes que nós temos na estética da face, porque a lipoenxertia é enxerto de gordura. Então, a lipoenxertia é um preenchimento com gordura. Basicamente isso, tá? Tá, Então, tu tira de um lugar e põe outro. Exato. Tá? Então, assim, tu tem gordura na barriga, tira da barriga e bota no rosto. Ou a papada, que é o que a gente mais faz, bola de bichar e papada, tirou a gordura, prepara ela e vai enxertar. E a gordura, ela tem uma capacidade incrível, porque ela tem células mesenquimais, ela consegue melhorar e estimular a área que ela é colocada. E o preenchedor, tá? O ácido hialurônico, que é o que mais se utiliza, ele tem uma característica, ele é hidrofílico. O que significa isso? Ele puxa água. Então, o preenchedor, ele tem a tendência a acumular líquido. E aí tu tem aquela característica do rosto inchado de harmonização. Stênio Garcia da vida, né? Que a gente viu ali. Que é aquela coisa que incha e parece que a pessoa tá demasiada, assim. Porque tu coloca muito ácido. Porque daí as pessoas falam, fazer harmonização, bota 30 seringas de ácido hialurônico. Aquilo vai puxar muita água. E aí o paciente fica com aquela característica. A gordura não tem isso. Então, a gordura ela tem uma naturalidade no preenchimento. Então, tu consegue preencher bigode chinês, tu consegue preencher malar, e tu pode fazer um preenchimento mais denso quando eu quero volume. Então, por exemplo, eu uso muito no queixo. O paciente tem um queixinho levemente para trás, não precisa fazer mentoplastia. Gordura no queixo. A gordura da bola de Bichat é uma das mais fantásticas. Ela fica por muito tempo, por anos. Ela é densa, ela é gordura pura. Então, tu tira daqui, prepara e coloca aqui. Então, a gente faz um preparo, deixa ela liquefeita, né? Faz um sistema para deixar ela líquida para injetar. Então, bota no queixo, pode botar no bigode chinês, pode colocar na região de malar. Isso tudo dá volume, região mandibular. E a gente utiliza para preencher a face, né? Harmonizar. E existe uma técnica também, que é o nanograph, que tu faz uma técnica que tu deixa ela bem líquida mesmo, quase como se fosse um bioestimulador, mas que para quem não conhece, nunca viu, né, um bioestimulador, ela fica bem líquidazinha assim, e tu injeta para bioestimular, para melhorar a qualidade da pele. Em vez de dar volume, tu não vai injetar para dar volume, tu vai injetar em todo o rosto um pouquinho. Isso melhora a qualidade da pele, igual como se fizesse um bioestimulador. Então, lipoenxertia é isso, é tu usar a gordura, ela pode ser usada tanto da papada, da bichectomia, quanto do corpo para fazer preenchimento. Excelente. Eu vivendo e aprendendo. Existe uma ordem lógica para fazer esses procedimentos, né? E, sei lá, antes de mexer na estética, fazer algo mais funcional. Se tiver que fazer. Eu já entendi que você aproveita o momento, já, né? Faz um negócio meio tudo. Assim, a gente sempre tenta colocar o funcional na frente, tá? Porque o funcional é o que a pessoa precisa para viver. Então, ela precisa mastigar bem, ela precisa respirar bem. Então, o funcional, ele manda mais. Então, se nós temos uma prioridade, é uma cirurgia funcional, tá? Quando nós vamos pensar em cirurgias, por exemplo, sequenciais, por onde eu começo, eu sempre começo pela cirurgia óssea. Por exemplo, o paciente tem que fazer uma ortognática e ele quer fazer uma cirurgia, uma papada, um lifting facial. Primeiro, a gente faz a ortognática, porque é a base, né? É que nem tu pensar na casa. Vou construir uma casa. Primeira coisa, eu faço o alicerce. Eu não vou fazer toda a parte interna da casa, o revestimento, antes de ter o alicerce. Não. Então, primeiro eu faço o alicerce. Primeiro eu faço a ortognática. Feito a ortognática, mexemos no osso, posicionamos, aí nós vamos para cirurgias de tecido mole que eu preciso para reposicionar. Por exemplo, papada, fechamento muscular, lifting facial. Aí eu vou fazer cirurgias mais estéticas, até mesmo rinoplastia. Sempre que o paciente vai fazer rinoplastia, eu oriento a fazer primeiro a ortognática. É muito comum porque o paciente que tem, por exemplo, deficiência de maxila, ele tem a tendência a ter queda da ponta nasal, ter aquele dorso mais marcado. Aí ele vem para mim e fala assim, Thales, eu vou fazer uma rinoplastia. Fala, não, primeiro vamos fazer a ortognática, tá? Por quê? Porque a ortognática vai mudar a base do nariz, ela muda a posição. Então, tu vai empinar o nariz. Muitas vezes eu faço a ortognática e o paciente não precisa mais fazer rinoplastia. Porque o calombinho que ele tinha era da ponta nasal caída. Tu levanta a ponta quando avança a maxila e aí tu corrige essa alteração. E aí, se ele precisa, ele faz a rinoplastia depois da ortognática. Então, essas cirurgias, primeiro a gente faz a parte óssea e depois a gente faz a parte de tecido mole. E aí, na sequência, quando o paciente precisa os minimamente invasivos, como botox, preenchimentos, fios faciais, a gente faz depois das cirurgias. Então, a gente sempre sequencia assim. Ao menos é uma ideia, o que eu acho que é mais
lógico, né? Primeiro a estrutura, depois a cirurgia mais definitiva de tecido mole e gordura, e depois preenchimentos, fios e outros tratamentos. E Thales, assim, ó, há, né, pacientes que chegam querendo coisas e você tem que, né, lidar com o emocional desse, né? Envolve muita coisa essa questão da estética, tanto pro bom quanto pro ruim. E aí tu trazer esse paciente de volta para a própria beleza dele, né? Porque às vezes a pessoa tem tanta queixa e nem é tão necessário. Como é que tu lida assim com essa questão? Geralmente, pacientes muito queixoso e que chega com fotos, né? Assim, eu quero ficar igual fulano, eu quero ficar assim. Ele tá se comparando demais. E estética não é comparação, tá? Tu tem que fazer uma cirurgia estética, um procedimento para melhorar o rosto para ti e para melhorar o teu rosto, não para tu ficar igual a outra pessoa, tá? Porque isso tu não vai conseguir. Então, tem que cuidar quando a pessoa coloca a expectativa dela de mudança de vida em cima de algo que não vai acontecer. Porque ela não vai ser a Angelina Jolie, ela não vai ser a Jennifer Aniston, não vai conseguir. Ela vai ser ela melhorada. Então, quando tu faz uma cirurgia estética, é para tu melhorar aquilo que tu já é, destacar os teus pontos principais, harmonizar o rosto. Então, quando acontece isso, ou eu converso muito com a paciente e falo, olha, não é assim. Tu não é isso. Ou, por exemplo, expectativas irreais, né? A pessoa quer fazer uma cirurgia com mínima invasibilidade e quer mudar o rosto inteiro. Não tem como, tá? Às vezes a gente fala, olha, tem que fazer um lifting facial com papada. Não quero fazer só uma coisinha assim. Então, não vai corrigir, sabe? Às vezes o cara me liga assim, ó, Thales, não, mas eu não quero hospital. Como assim não quero hospital? Não, só vai no consultório dar uma puxadinha aqui e tal. Não é assim, sabe? Essas coisas a gente tem que... A pessoa geralmente, às vezes, ela não entende o que envolve tudo isso, né? Então, eu sempre tento mostrar para o paciente isso, que ele está fazendo para ele. Não é para o marido, não é para a esposa, não é para amiga, é para ela ou ele se sentir melhor. Quando eu vejo que a cirurgia está indo muito para um lado, assim, tu vê que não é a paciente que quer, que ela tem dúvidas ainda, que ela não tá... Eu falo assim, olha, pensa um pouco mais, vê um pouquinho mais, fala... Dá uma pensada, vamos deixar uns 6 meses, depois a gente conversa de novo. Para não ter uma paciente que faça uma cirurgia e que ela não alcance a expectativa que ela espera, né? Às vezes você ouve muito de outras pessoas, né? Eu queria que você tivesse um narizinho assim, as orelhas assadas. E aí a pessoa coloca aquilo na cabeça. Isso. Mas isso não era uma queixa antes, é porque ela ouviu, né? E aí ela, assim, acredita tanto que ela tem que fazer a diferença para poder agradar o outro. Isso é um grande erro, né? É como os maridos, as esposas levarem os maridos. As esposas levam os maridos e falam, fulano tem que fazer papai, tá? Mas tu vê que o cara não tá muito assim. Ele não se preocupa. Tá confortável. Ele tá confortável, entendeu? Ele tá falando porque a esposa quer fazer. E aí tu vai fazer um pós-operatório, sempre, qualquer cirurgia tem risco, tem que ter cuidado, usar malha, usar tape e tal. Então, assim, tu tem que querer fazer também, né? Então... É até a próxima pergunta em relação a esse pós-operatório. Essas recomendações das cirurgias, né? Você abrange apenas a cicatrização em si ou você recomenda outros profissionais como nutricionista, né? Que eu acho que é super importante essa dieta anti-inflamatória, né? Para não ter nenhuma intercorrência, né? Sim, a gente indica... O pós-operatório das cirurgias, eles variam e face tem um grande problema que é a mastigação, né? Então, quando a gente tem cirurgia facial, o paciente tem que ter... É de bom tom, não seja facial, mas é de bom tom quando a pessoa faz um outro procedimento cirúrgico qualquer, seja no corpo, que tu tenha uma alimentação mais branda, né? Ou seja, uma alimentação mais leve, não vai sair comendo um churrasco, um hambúrguer no outro dia. Mas eu não fiz nada no rosto. Não, tudo bem, mas o teu corpo, ele precisa se recuperar daquela área. Toda vez que tu faz uma cirurgia, é uma agressão, tá? Então, tu faz uma agressão do corpo. Então, eu brinco com meus pacientes, o teu corpo ele tem que dar atenção para recuperar essa agressão. Então, nada de ficar treinando. Mas eu quero só correr, eu não vou mexer no rosto, eu vou caminhar. Não, tu tem que deixar o teu corpo o máximo concentrado possível em recuperar aquela área operada, né? E haja vista que todos os pacientes que fazem as cirurgias e que seguem os pós-operatórios corretamente, não fazem absolutamente nada fora, são os melhores resultados, tá? Então, assim, é importante seguir. E aí, quando eu falo da alimentação, eu sempre falo, uma alimentação mais branda. Quando é uma cirurgia de papada, uma cirurgia mais rápida, o paciente ele volta a comer muito rápido. Então, geralmente, o paciente não passa por uma análise nutricional, né? Eu só oriento mesmo. Quando são cirurgias com um pós-operatório mais longo, como a cirurgia ortognática,
para o paciente não perder peso, não perder massa muscular, não começar a porcaria, só sorvete, iogurte, coisa assim, aí ele passa para o nutricionista. Aí ele faz uma avaliação nutricional, a nutricionista indica, porque na ortognática não pode mastigar. Pode comer, mas não pode mastigar. Então tem que liquefazer as coisas, né? Deixar um pouco mais pastoso, uma sopinha, uma canjinha. Então eu explico para o nutricionista e ele cria um cardápio para o paciente ter aquela nutrição que ele precisa, a quantidade de proteína necessária, sem perder muito peso ou ganhar muito peso assim, comendo porcaria, né? Porque ele vai ficar um tempo um pouco maior, né? 2, 3 semanas, 4 semanas, com uma alimentação um pouco mais restrita. É como a cirurgia plástica no corpo, porque você tem que fazer o pré e o pós. Isso. Tem que se nutrir o suficiente para que essa regeneração seja o mais assertiva possível. Às vezes, a deficiência nutricional, ela atrapalha a recuperação do paciente. Não, e assim, a gente tem que entender que quando tu tá num pós-operatório, o teu corpo precisa muito nutriente, Sim. porque ele precisa se recuperar. Então, tu não pode deixar ele deficiente, comendo só porcaria ou não comendo, como é comum, né? Na ortognática, o paciente tem medo de comer. Eu falo, não, tu tem que comer, porque senão tu vai emagrecer demais, vai perder muito peso, e tu tem que se recuperar, até para tu se sentir melhor, né? E a hidratação e sono, também você Fundamental. orienta também. Hidratação, assim, ó, é uma das principais atividades que tu pode fazer para evitar embolias e tromboses nos pós-operatórios. Principais. Por quê? Quando o paciente... Por que existe risco de embolia e trombose, né? Primeiro, pelo processo inflamatório em si. Segundo, porque nós temos uma estase venosa. O que é isso? É quando o sangue fica parado nas veias. Quando tu faz uma cirurgia que tu vai reduzir o movimento do paciente, ele vai ficar com mais estase venosa, ou seja, o sangue fica mais parado. E um sangue parado é a mesma coisa assim, ó, se tu se cortar... Claro, eu tô acostumada com cirurgia, é mais fácil eu entender isso. Mas se tu se cortar um dia e deixar o sangue parado em cima da mesa, ele vai coagular. Ele vai fazer uma bolinha, tá? Isso acontece dentro dos vasos sanguíneos muitas vezes. Então, se tu deixa o sangue muito parado, ele pode fazer um trombo. Esse trombo é uma bolinha de sangue coagulado dentro da veia. E aí esse trombo, ele vai correr, porque o sangue vai circular. Quando ele corre, ele vai indo, só que tu tem uma veia de vaso de calibre grande, entra numa artéria de calibre grande, vai indo, até que ele chega numa artéria, numa veia, que seja de um calibre menor do que ele. E ele vai trancar, como se fosse uma rolha. E aí tu faz uma trombose na região, ou tu pode fazer uma embolia pulmonar por conta de um trombo. E o que evita isso? Usar meia compressiva, né, no pós-operatório, deambular precocemente, que é caminhar, sair da cama, não ficar deitado o tempo todo, que é comum. Eu sempre falo para o paciente, caminha, vai em casa, vai na sala, vai dar uma caminhada, força as panturrilhas. A panturrilha é o músculo da perna, então ele vai fazer com que tenha retorno. E principalmente, se hidrata. Porque o sangue, quando ele fica muito condensado, ele acaba tendo mais tendência a fazer trombose e embolias. Tanto que esse é um dos riscos da desidratação. Então, assim, quando o paciente está desidratado, o sangue está concentrado demais, ele está muito espesso. Então, ele tem a tendência a ter mais formação de coágulo. Por isso que a hidratação é fundamental. Eu sempre falo para o meu paciente, é uma garrafa de 2 litros, 2,5 litros ou 3 litros que tu pegue, 2 garrafinhas, tu vai encher de manhã e tu vai tomar ela durante o dia inteiro. Nem que tu tenha que ir 15 vezes no banheiro, tu tá em casa, tu vai tomar. Porque no pós-operatório tu não se movimenta e a tendência é que tu não tome. Exatamente. Não, a água para mim é vida. É verdade. Doutor, acho que a gente até passou do tempo ali. Ah, eu gosto de falar, né? Quase se deixar aqui, nós vamos. E ele perguntou assim, é 45 minutos, né? Eu sabia que não ia ser. Quando eu olhei a pauta, eu pensei assim, acho que umas 3 horas a gente consegue. Mas podemos fazer um outro podcast. Podemos. Isso aí é algo que dá para fazer sim. E eu adorei conhecer teu trabalho. Tu é um cara muito inteligente, super profissional, ético, correto. Então, parabéns, assim. Obrigado. Porque você faz a diferença no mundo. E eu aqui conheço muita gente no Pausa Saudável. Tenho essa escolha, assim, eu quero pessoas realmente que tenham no coração esse ideal, né, de fazer a diferença na vida das pessoas. Então, mais uma pessoa aqui no Pausa Saudável. E o Ciro, né, que foi entrevistado da semana passada, retrasada, foi quem indicou o Dr. Tales. Meu colega de colégio, meu amigo de infância.
Muito, muito. As pessoas boas, elas são conectadas, né? Isso São. é uma máxima. Eu gostaria que você indicasse alguma literatura, ou documentário, ou livro, enfim, que você acha que quem está interessado nesses assuntos, seja porque quer fazer medicina, odonto, ou só para se conhecer um pouco mais. Você falou rapidamente de um livro, também achei interessante. A gente podia repetir o nome dele aqui. Sim, bom demais para ser ignorado. Isso aí, para a gente colocar na descrição da... Mas Tá. pode falar outros. Para quem quer fazer medicina, tem dois filmes que eu acho que são assim muito importantes para tu ver essência. É Quase Deuses, tá? O nome do filme, e assim, por incrível que pareça, se eu não me engano, eu acho que é o mesmo ator, tá? Eu acho que é o mesmo ator, né? Agora eu não me lembro certeiramente se é. Quase Deuses, né? E a história do Ben Carson, que é Mãos Talentosas. Esse aí eu assisti. Que são dois filmes que mostram a trajetória de duas pessoas da medicina e como que isso impacta na vida das pessoas. Tem vários filmes, Patch Adams também, um filme que a pessoa pode ver nem sempre tu curar uma pessoa é tu realmente tratar a doença que ela tem, né? Às vezes tu trata pessoas, ela tem uma doença incurável e tu trata a mente, tu dá atenção, tu dá carinho. E isso, às vezes, é mais importante do que o tratamento diretamente em si. Então, também Patch Adams é um filme muito legal para quem quer ter essa temática de medicina. Porque, e já vou dizendo para você assim, ó, quem não tem uma sensibilidade, quem não acredita em nada, quem não é espiritualizado, quem não acredita em um ser superior, quem não tem empatia, não vá para medicina. Porque eu quero ganhar dinheiro. Não vai, porque medicina é pessoas, é empatia, é tu saber lidar não só com o corpo, com a alma das pessoas, porque no fundo a pessoa ela fica doente, o corpo é o físico, mas é a mente dela, é a alma dela que acaba carregando aquilo, ela fica muitas vezes triste, muitas vezes tu trata pessoas que estão mais pesadas e que tu tem que ser luz para elas e não deixá-las piores ainda, dizendo, porque esse tratamento é isso, porque tu tem tantos dias de vida. Então assim, eu acho que é bom assistir esses filmes e entender. Cara, medicina não é só para ganhar dinheiro. Tu pode ganhar dinheiro? Pode. É bom? É bom. Mas tu tem que ter um olhar mais, assim, espiritualizado para poder lidar com ela, né? Então, acho que talvez esses filmes ajudem. E se fosse falar de livro, tá? Um dos livros mais incríveis que eu já li, assim, que, na verdade, o livro que mudou a minha vida profissional, tá? Foi o livro do Arthur Bender, que é Personal Branding, Desenvolvendo Sua Marca Pessoal. Eu falo ele em todos os lugares que eu vou, porque eu vou fazer um parênteses, eu trabalhava como barman. Tá? Não parece, né, gente? Não tem estereótipo. Mas quando eu fazia a faculdade de odonto, eu fazia bar, né? Então, assim, no final de semana, para ganhar uma grana, eu fazia bar. E um dos donos da empresa, assim, um tempo depois que já tinha parado, já tinha me formado, ele conversou comigo, assim, quando estava começando, ele falou assim, o marketing digital, marketing, como é que é, educativo, né? Marketing de informação. Eu falei, legal, nunca tinha ouvido falar, estava começando, assim, ele, cara, vou te indicar um livro. E me indicou esse livro aí. E esse livro fala de posicionamento de brand, de marca pessoal para profissionais liberais. E eu tive a honra até de fazer uma live com o Arthur depois, assim, foi bem legal. Então é um livro que eu recomendo para quem é profissional liberal, para quem quer ter uma marca pessoal, ler esse livro vai ser bem impactante. E esse que eu tô lendo também na verdade eu gosto desses livros assim, né, mas eu indicaria esse. Esse também, Bom Demais para Ser Ignorado, é um livro muito bom. Mas tudo que você falou, assim, é bem inspirador. Os 3 filmes, eu acho que até vou assistir. O primeiro eu não como é? Deuses? Mãos Talentosas. Não, o primeiro. Quase Deuses. Quase Deuses. Esse aí eu não assisti. Então, no final de semana já tem É bem legal a esse filme. dica. Esse filme é a história dos bebezinhos azuis, né? Das crianças que nascem com uma ligação entre o átrio direito e esquerdo, e elas acabam misturando sangue venoso e sangue arterial, e isso vai tendo um impacto na vida da criança. Ela nasce azul, o bebezinho, chamado de bebezinho azul antigamente, né? E é uma cirurgia cardíaca aberta com uma criança de 6 meses. E eles estavam... esse filme, o pano de fundo do filme é eles criando até eles fazerem a cirurgia. Que legal. É bem legal. Então, tá bom. Então, muito obrigada, doutor, por sua presença. Quero agradecer também quem ficou até o final do Pausa Saudável. Então, desculpa o monólogo, né, gente? Não, gente, olha, eu amei, tá? Eu amei, muito mesmo. E semana que vem eu estou aqui de novo. Tchau. Até mais.